Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós teremos um vídeo um pouco diferente aqui, neste que é o 8º chamado ao arrependimento e conversão, porque eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo o trecho de um dos vídeos das lives que eu tenho gravado de segunda a sexta-feira no canal do Projeto Quero Congregar. Uma irmã que acompanhou o vídeo de sexta-feira pediu que um trecho daquele vídeo fosse recortado, se possível, né, porque ela achou muito importante o que foi dito ali e o modo como foi explicado também. E eu espero que o que eu disse naquele vídeo de sexta-feira venha falar ao seu coração. E eu creio que não por acaso, exatamente no vídeo de sexta-feira, foi que eu estava meditando em Atos 17 e 18. Para quem não sabe, eu tenho gravado de segunda a sexta-feira lives no canal do Projeto Quero Congregar, onde não somente eu trago atualizações sobre esse projeto de formar igrejas bíblicas em todo o Brasil e até fora do Brasil, para a glória de Deus, com irmãos que não estão mais congregando porque não estão encontrando uma igreja bíblica para congregar. Então esses irmãos entram em contato conosco através do Projeto Quero Congregar, e, através do projeto, eles irão conhecer outros irmãos da mesma cidade que eles moram, que também nos escreveram, e nós promovemos o encontro desses irmãos, obviamente, através de todo o nosso acompanhamento, para que esses irmãos estejam formando uma congregação unida a este ministério. Lembrando que nós não somos uma denominação, somos uma proposta. A proposta de sermos realmente igreja, lembrando que a igreja não é o templo feito por mãos de homens, a igreja somos nós. Então, nós somos a igreja do Senhor. E não importa onde venhamos nos reunir, o importante é que nós estejamos reunidos em nome do Senhor, para ali estarmos nos edificando mutuamente em Cristo, pregando o verdadeiro evangelho, ensinando e aprendendo com a palavra de Deus. Então, fazendo a obra do Senhor, né, juntos. Então esse é o propósito, sermos igreja de fato, sermos bíblicos de fato, pautados apenas nas Escrituras Sagradas, e sermos cristãos de fato, genuínos discípulos de Cristo. Porque algumas pessoas até são bíblicas, mas lá no Antigo Testamento. Ora, nós somos cristãos, estamos na Nova Aliança. Então eu tenho gravado vídeos diariamente para conversar com os irmãos que escreveram para o projeto, para nós estarmos assim motivando esses irmãos a não desistirem de ter uma igreja bíblica em sua cidade, e nós temos visto esse milagre acontecer para a glória de Deus. Então eu quero aqui incentivar você a acompanhar essas lives que vão para o canal do Projeto Quero Congregar de segunda a sexta às 8h30 da manhã. Provavelmente você talvez esteja trabalhando nesse horário, e eu compreendo perfeitamente, mas é o único horário que eu tenho para gravar essas lives, né, de segunda a sexta. Então, caso você não possa acompanhar ao vivo, depois você assista lá no canal. Então eu sugiro que você se inscreva no canal do Projeto Quero Congregar, para que você possa acompanhar essas lives ou assistir depois. E você vai conferir agora, a seguir, um trecho da live de sexta-feira, porque nessas lives não apenas eu trago atualizações do projeto, respondo perguntas do chat, geralmente do chat do dia anterior, como também leio um trecho de e-mails que foram escritos para o projeto, preservando o nome de quem escreveu, né, mas compartilhando algum trecho do e-mail que eu considero importante, né, porque a maioria daqueles que nos escrevem tem histórias muito semelhantes. Então é importante você saber que você não é o único que não está conseguindo mais estar nas igrejas do modo como elas estão hoje em dia, do quanto elas se afastaram da pureza e simplicidade que há em Cristo. Então há milhares, talvez milhões até, creio que milhões de irmãos aqui do Brasil e até fora do Brasil que não estão mais congregando, não é porque não querem congregar. Esses irmãos querem congregar, só que não estão mais conseguindo suportar participar de cultos
que mais se parecem shows. Não estão mais aguentando isso. Não estão mais aguentando pregações que não são realmente bíblicas, que não passam de enganações, distorções da verdade. Então, você já me cansou de ouvir falar sobre isso em tantas das minhas pregações, não é? Que não há necessidade de eu repetir isso aqui. Então eu leio os trechos de e-mails para que os irmãos saibam, isso está acontecendo em toda parte, até fora do Brasil. Não por acaso estamos formando a Igreja Bíblica Cristã em Portugal. Eu creio que ali haverá pelo menos 2 congregações, né? Uma na região ali de Lisboa e outra ao norte de Portugal. E se você é de Portugal, escreva para nós, quero@congregar.org. Bem como se você é também do Reino Unido, nós temos recebido mensagens de irmãos do Reino Unido. Se você é da Grécia, hoje uma irmã da Grécia entrou em contato conosco no canal do Projeto Quero Congregar. Então há brasileiros em todas as partes que querem congregar, mas com verdadeiros discípulos de Cristo. E eu sei que a maioria dos que acompanham o canal A Deus Toda Glória são verdadeiros discípulos de Cristo. Eu sei que talvez a maioria esteja congregando, esteja feliz onde está. Glória a Deus por isso. Porque o nosso ministério não é o único que não se dobrou a Mamon, né? Eu não vou nem dizer a Baal, porque hoje é mais para Mamon, né? E ainda há, eu tenho certeza, igrejas que estão ainda pregando com fidelidade a palavra de Deus. Porém, está cada vez mais difícil de nós encontrarmos igrejas assim. E é para resolver esse problema, para atender o seu apelo, que existe o Projeto Quero Congregar. E não somente eu trago atualizações de segunda a sexta, mas também comentários acerca da leitura bíblica daquele dia correspondente. Como você deve se lembrar, nós temos um plano de leitura da Bíblia em um ano. O nosso plano de leitura é diferenciado, porque ao mesmo tempo nós lemos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Lemos os dois ao mesmo tempo, dando prioridade para o Novo. Evidentemente, porque estamos na Nova Aliança. Como se dá essa prioridade? No seguinte sentido, que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, você vai ler no nosso plano uma vez apenas ao longo de todo o ano. Então, dia 1º de janeiro você está iniciando Gênesis. E no dia 31 de dezembro você está concluindo Malaquias. Mas o Novo Testamento, através desse plano, você vai ler 2 vezes por ano. E eu estou trazendo todos os dias de segunda a sexta comentários a respeito da meditação bíblica daquele dia. Na sexta-feira passada agora, o comentário foi de Atos capítulo 17 e 18. E esse comentário está no vídeo que foi para o canal do Projeto Quero Congregar, que foi a live do projeto da sexta-feira, no vídeo intitulado Sentimos Falta da Comunhão. E o que é essa frase, sentimos falta da comunhão? É um trecho, um recorte de um e-mail que eu li nessa live, ok? E eu vou fazer um recorte dessa live de sexta-feira, justamente do comentário que eu fiz de Atos 17 e 18. E sempre os comentários ficam no final do vídeo. Os vídeos geralmente duram de 1 hora a 1h30, tá? Todos os dias de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Se você não sabia disso, né? Comente aí no chat, né, que você não sabia. Eu não estarei ao vivo nesse chat hoje, eu não estarei ao vivo, porque eu preciso dar alguns atendimentos por telefone nesse momento, por celular. Então, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu estarei prestando alguns aconselhamentos por celular de irmãos do nosso ministério e que eu preciso estar atendendo agora à noite. Mas só por isso mesmo. Hoje não vai dar para eu acompanhar aqui no chat. Mas assim que eu terminar os atendimentos, eu vou ler o chat completamente e amanhã eu vou responder perguntas do chat de hoje, desse vídeo aqui, que é o 8º chamado ao arrependimento e conversão. E nesse vídeo de hoje, então, estou colocando um trecho a seguir, que é o final do vídeo que foi a live de sexta-feira do canal do Projeto Quero Congregar. E justamente onde eu comento Atos 17 e 18. E em Atos 17 há um versículo importantíssimo, que é o 30, que nos diz assim: mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Este é um versículo importantíssimo, e também o seguinte, que diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, Jesus Cristo. Aleluia. Então, estes versículos são importantíssimos, e com base neles, o meu amigo pastor Geraldo Augusto já trouxe uma pregação que foi publicada no canal da Igreja Bíblica Cristã sobre este decreto, este urgente decreto de Deus. E com base nessa revelação que Deus deu a ele de que isto é um decreto de Deus, nós estamos vivendo um tempo de tantos decretos, né? De prefeitos, governadores, mas há um decreto soberano, e esse decreto soberano é o chamado ao arrependimento. E, assim como o pastor Geraldo trouxe uma pregação em cima desse texto, eu creio que, inspirado por Deus mesmo, eu elaborei um folheto que o pastor Geraldo me ajudou, inclusive, a preparar o seu layout para que pudéssemos enviar para a gráfica, e esse folheto ficou pronto hoje na gráfica. Inclusive, nós alteramos o tamanho, mandamos fazer num tamanho maior do que aquele tamanho primeiro que nós queríamos fazer, para que as pessoas com dificuldade de leitura não precisassem de óculos para ler o conteúdo do folheto. E é o folheto O Decreto. Amanhã, quando eu pegar na gráfica o folheto, eu pretendo depois gravar um vídeo mostrando o folheto e comentando o chat de hoje, do vídeo de hoje, uma vez que eu não estarei com vocês aqui no chat, né? Não estou ao vivo aqui com vocês no chat, ok? Então, a seguir, nós veremos o final do vídeo de sexta-feira do canal do Projeto Quero Congregar, onde eu faço o comentário de Atos, capítulo 17 e 18. Se você gostar, saiba que de segunda a sexta eu estou comentando não somente o livro de Atos, mas também trazendo atualizações do projeto, lendo trechos de e-mails, lendo comentários do chat, e isso é todos os dias de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Se você ainda não conhece o canal do Projeto Quero Congregar, estará aqui embaixo, na descrição e no comentário em destaque, o link para você clicar e conhecer o canal do Projeto Quero Congregar. E amanhã, se Deus assim permitir, eu estarei mais uma vez ao vivo na live que vai ao ar de segunda a sexta, 8h30, no canal do Projeto Quero Congregar. Amém? Então, hoje foi diferente. Eu tenho agora, como eu disse, alguns atendimentos para fazer. Eu não posso nem me prolongar nesse vídeo e preciso realmente ver essa situação com alguns irmãos, algumas situações que estão acontecendo. E peço que você me ajude em oração. Graças a Deus, a missão tem sido cumprida, congregações têm sido formadas para a glória de Deus, congregações bíblicas, onde os irmãos estão crescendo na graça e conhecimento de Cristo, tendo uma vida espiritual saudável, estão felizes, estão unidos, estão ali, sabe, novamente se edificando mutuamente em Cristo, seguindo o padrão bíblico, o modelo bíblico de igreja, sem uma série de acréscimos que ao longo dos séculos foram colocados no puro e simples Evangelho de Cristo. Vamos viver essa simplicidade e pureza que há em Cristo, para a glória de Deus. Quando terminar aqui o vídeo, faça a sua oração, coloque diante de Deus o seu coração, ore em arrependimento de pecados, coloque diante do Senhor todas as pessoas que você conhece que precisam se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo, e peça principalmente perdão dos teus pecados. E eu espero que você tenha ouvido a pregação que foi ontem aqui para o canal A Deus Toda a Glória, intitulada Não Perca o Seu Perdão. Se você não ouviu esta mensagem, ouça. É importantíssimo que você ouça esta pregação. Não perca o seu perdão. Estará aparecendo o link aqui agora para você conferir, ok? Então, um grande abraço para você, que Deus abençoe você grandemente, que você seja sempre uma bênção nas mãos de Deus e que você agora seja edificado
pela palavra de Deus do comentário de Atos 17 e 18, do vídeo que foi a live, ou um trecho do vídeo da live de sexta-feira, intitulado Sentimos Falta da Comunhão, onde eu comentei ali Atos 17 e 18. Um grande abraço e a Deus toda a glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu não vou ler esses 2 capítulos, tá? Porque o vídeo já está muito longo e ficaria maior ainda se eu fizesse isso. Mas vou apenas comentar. Nós estamos aqui, como você sabe, na segunda viagem missionária de Paulo. Se você não assistiu o comentário de ontem, assista, onde eu comentei Atos 15 e 16, e agora estou comentando Atos 17. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo, que ele está fazendo com Silas. Como você sabe, ele na segunda viagem teve um desentendimento com Barnabé, e então seguiu com Silas. E nessa segunda viagem, logo no início do capítulo 17, Paulo chega em Tessalônica, e como era seu costume, diz o versículo 2, ele pregou primeiramente numa sinagoga. Ele encontra ali uma sinagoga, um local onde os judeus já cultuavam a Deus, e na sinagoga ele anuncia que o Messias já tinha vindo, e que o Messias é Jesus Cristo, e através das Escrituras ele demonstrava isso. O versículo 4 diz que alguns deles creram. Preste atenção nessa frase. Alguns deles creram. Versículo 4. E ajuntaram-se com Paulo e Silas. Veja que interessante. A formação de uma congregação. Ajuntaram-se com aqueles missionários Paulo e Silas, e aqueles missionários formaram aquela congregação com os irmãos que deram ouvidos ao Evangelho. Então, é isso que o projeto Quero Congregar está fazendo. Quem despertou para o verdadeiro Evangelho está sendo reunido para formar uma congregação bíblica e verdadeiramente cristã, para a glória de Deus. Prosseguindo aqui. Porém, é dito aqui que os religiosos, os judeus, movidos de inveja, que não haviam crido, né, começaram a alvoroçar a cidade para perseguir Paulo e Silas. E por conta disso eles tiveram que sair de Tessalônica. Mas aqui nós encontramos o início da igreja em Tessalônica, para a qual Paulo escreve 2 cartas. Aliás, para quem não sabe, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é considerada pelos estudiosos a epístola mais antiga que foi escrita. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Embora a epístola aos Romanos seja a primeira das epístolas aqui na ordem dos livros do Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses é mais antiga que a epístola de Paulo aos Romanos. E os estudiosos creem que foi a primeira epístola que ele escreveu. E qual foi a última epístola que ele escreveu? Acredita-se que foi a segunda epístola a Timóteo. Amém? Então, prosseguindo aqui. Eles tiveram então que sair de Tessalônica e foram para Bereia. Vejam o que aconteceu em Bereia, irmãos. Algo muito interessante e que nos dá um grande ensinamento. Estes de Bereia, o versículo 11 diz que foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles. Compare agora o versículo 12 com o versículo 4. O versículo 4 diz que de Tessalônica creram alguns dos que ouviram o ensino de Paulo, mas em Bereia creram muitos. Por quê? Porque em Bereia, aqueles que ouviram, eles ouviram de bom grado, eles não ouviram de má vontade, e fizeram mais do que isso. Foram examinar, nas Escrituras, está aqui, o que esses homens estão ensinando condiz com a palavra de Deus? Vamos examinar? E por eles examinarem,
as Escrituras, eles foram chamados de mais nobres do que aqueles que não examinaram. Então, que nós sejamos nobres, que venhamos examinar na Escritura Sagrada aquilo que está sendo ensinado. Examinem tudo o que eu estou ensinando aqui. E se você encontrar na palavra algum equívoco da minha parte, eu estou com o meu coração aberto para ouvir de bom grado o que você tem a dizer. E eu espero que você esteja também de coração aberto para ouvir a minha resposta, se porventura eu lhe mostrar na palavra que na verdade você estava equivocado. Mas se você me mostrar que eu estava equivocado, não tem problema. Ora, a nossa igreja, a Igreja Bíblica Cristã, ela começou como a maioria das igrejas de hoje em dia. Há 20 anos atrás, havia até grupo de coreografia no nosso ministério. A nossa igreja era uma igreja como as demais igrejas evangélicas. Cobrava dízimo e tudo mais. Porém, na medida em que nós fomos examinando a palavra e percebendo que aquelas práticas eram erradas, nós fomos tirando isso do nosso ministério. Então nós temos uma base bíblica. E para que nos mantenhamos nessa base bíblica, nós temos 10 princípios que você encontra no site da nossa igreja. E ontem eu disse que estaria falando sobre isso na live de hoje. E eu deixei para falar agora, nesse ponto da meditação de Atos capítulo 17, para que você perceba como é importante examinarmos nas Escrituras se o que está sendo ensinado para nós realmente tem uma sólida base bíblica. E se você entrar no site da nossa igreja, você vai clicar aqui na página Princípios e você vai encontrar os 10 princípios bíblicos. Deixa eu até ampliar a tela aqui. Os 10 princípios bíblicos que definem a Igreja Bíblica Cristã. O primeiro desses princípios é o seguinte: ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Eu não tenho tempo aqui de ler o conteúdo desse princípio, mas no final dele, no rodapé do princípio, você vai encontrar referências bíblicas das quais resultaram esse ensinamento, que a Escritura, com a Escritura se interpreta. Segundo princípio, interpretamos os ensinos do Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Porque assim os apóstolos fizeram. E você encontra no rodapé desse princípio mais referências bíblicas das quais resultaram este princípio bíblico que nos mantém sendo uma igreja bíblica cristã. Terceiro princípio, não separamos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Esse é o erro de muitas igrejas evangélicas, a maioria delas. Separam a pessoa de Cristo dos ensinamentos de Cristo. Eu já ouvi certo pastor dizer o seguinte absurdo, que a pessoa de Cristo apenas nos salvou, né? E que nós não precisamos atentar para os seus ensinamentos, mas apenas depositarmos nossa fé na pessoa de Cristo e que não precisamos nos preocupar de seguir os seus ensinamentos. Esse é um grande erro, um grande erro. Nós precisamos tanto do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados, quanto dos ensinamentos de Cristo para que nós venhamos andar no caminho que Ele nos ensinou. E a palavra de Deus nos mostra isso o tempo todo. Tanto no livro de Atos, quanto nas epístolas e até mesmo no Apocalipse. Que nós temos, sim, que mudar nossas atitudes e andarmos como Cristo andou. Então, por isso não separamos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. E o quarto princípio, e desses 4 primeiros princípios, é que os demais princípios resultaram, ok? Os 4 primeiros são os principais, e deles resultam-se os demais princípios. Os demais princípios são conclusões dos 4 primeiros princípios reunidos. Depois você examine cuidadosamente isso no site da igreja. Quarto princípio, aplicamos os ensinamentos de Cristo
segundo a doutrina dos apóstolos. Portanto, para nós, tudo que Jesus ensinou nos evangelhos está sendo aplicado pelos apóstolos dentro do contexto da nova aliança. Isso é muito importante compreendermos. Então, queridos irmãos, estes são os ensinamentos, né, dos princípios do nosso site, e desses 4 resultam os outros 6, e o 10º princípio é a nossa máxima: a Deus toda glória. E ele não está lá no final porque é o menos importante, não, ele está lá no final justamente para ser destacado dos demais: a Deus toda glória. E nós sempre colocamos no final de vídeos, de pregações, de ensinamentos, e até mesmo nas descrições aqui dos vídeos, a Deus toda glória, porque é um princípio importantíssimo a ser seguido e que contém aqui várias referências bíblicas das quais resultaram esse princípio, que toda a glória deva ser dada somente a Deus. Então, faça como os bereanos, confira os nossos princípios, confira os nossos ensinamentos, os ensinamentos aqui do nosso site, nessa página principalmente, os 10 princípios bíblicos que definem a Igreja Bíblica Cristã. O subtítulo aqui da página diz o seguinte: para nos protegermos de distorções da palavra que podem gerar heresias, devemos observar atentamente os princípios a seguir. Dos 4 primeiros pontos resultam as afirmações restantes. Amém? Então, confiram, sejam como os bereanos. O que mais eu vou comentar aqui? Bom, depois de Bereia, Paulo segue para Atenas e Silas e Timóteo continuam em Bereia, mas depois vão ter com Paulo. E enquanto Paulo está sozinho em Atenas, ele fica ali incomodado com a idolatria dos atenienses, a ponto de haver até um local para uma imagem onde não havia imagem nenhuma e estava escrito numa placa: ao Deus desconhecido. E então Paulo aproveita-se desse local onde não tinha nenhum ídolo para dizer que esse Deus que os atenienses não conheciam é que é o verdadeiro Deus. E então ele diz no versículo 30, um versículo que é importantíssimo: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Este é o decreto de Deus para todos nós, em todo o mundo e em todo o tempo, que venhamos nos arrepender de nossos pecados e nos convertermos a Ele de todo o nosso coração. E esse é o propósito da formação das congregações unidas ao nosso ministério. Termos irmãos que juntos estejam arrependidos de seus pecados, se convertendo a Cristo de todo o coração e juntos pregando esta verdade ao mundo, porque o mundo precisa se arrepender dos seus pecados. E é por isso que Paulo viajava de cidade em cidade e a sua mensagem era esta, que era a mesma mensagem de Pedro, que era a mesma mensagem de João Batista e a mesma mensagem do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como foi que ele começou pregando? Da seguinte maneira: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem do Senhor Jesus. E esta tem que ser também a nossa mensagem. E então, meus queridos irmãos, no capítulo 18, nós encontramos Paulo indo para Corinto, e aqui nasce a igreja em Corinto, para a qual Paulo escreve 2 epístolas, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Inclusive, no final da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo vai citar um casal que ele conheceu em Corinto,
que é o casal Áquila e Priscila. Ele menciona esse casal em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. E esse casal, né, tinha o mesmo ofício que ele, que Paulo, fabricavam tendas, trabalharam juntos em Corinto, e quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, versículo 5, Paulo começa então a pregar, né, ali em Corinto. E só que os judeus, mais uma vez, perseguem a Paulo, e então Paulo declara o que ele já tinha dito antes em outra cidade, que foi em Listra, se não me falha a memória. E ele diz o seguinte: o sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo de vós, e desde agora parto para os gentios. Então Paulo tinha o costume de sempre pregar primeiro para os judeus, porque os judeus também precisam se converter a Cristo. Hoje existe uma ideia completamente equivocada no meio evangélico de que os judeus, por serem judeus, já são salvos. Não, não são, não. Se fossem, Paulo não precisava pregar aos judeus. Ele pregava aos judeus, e quando os judeus rejeitavam, ele então partia para os gentios. Por que Paulo começava pelos judeus? Não apenas porque eram seus conterrâneos, não apenas porque ele amava o seu povo, mas também porque era mais fácil pregar para alguém que já conhecia as escrituras que profetizavam sobre Cristo. Mas mesmo assim, a maioria dos judeus, conhecendo as escrituras, não davam ouvidos ao que Paulo estava falando, não acreditavam que o Messias pudesse ter morrido numa cruz, e muito menos acreditavam que ele havia ressuscitado. Então, Paulo preferia começar pregando para os judeus na esperança de que eles enxergassem nas Escrituras o que ele, Paulo, havia enxergado, né? Porém, a cruz de Cristo era um escândalo para os judeus, né? E loucura para os gregos, para os romanos, né? Para o mundo gentílico. E por que era um escândalo? Porque a palavra diz: maldito o que for pendurado no madeiro. Mas é aí que está a questão. De fato, a Escritura Sagrada diz no Pentateuco: maldito o que for levantado no madeiro. E Jesus foi levantado no madeiro. Porém, como Jesus não tinha nenhum pecado, para que a palavra de Deus se cumprisse, vejam como é interessante, irmãos, é maravilhoso quando nós entendemos isso. Eu quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez explicar sobre isso. Uma vez que a Escritura Sagrada não pode mentir, e ela declara: maldito aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus não tinha nenhum pecado, portanto ele não poderia ser maldito, no momento em que o Senhor Jesus é pendurado na cruz, se abre o precedente para que ele tomasse sobre si a nossa maldição. Você compreende como Deus é maravilhoso? O Espírito Santo de Deus colocou na Escritura aquela verdade: maldito que for levantado no madeiro, apontando já para Cristo, para aquilo que Jesus faria em nosso lugar no Calvário. E ali, naquele madeiro no Calvário, o Senhor verte o seu sangue pela nossa salvação. Então, o justo morrendo pelos injustos, o santo tomando sobre si os nossos pecados. E assim somos redimidos por meio da fé. A fé é o que nos une ao Senhor. E pela fé, nós estamos morrendo naquela cruz, morrendo para o pecado, morrendo para esse mundo, e nenhuma maldição mais há contra nós, nenhuma acusação de Satanás e seus demônios, dos teus pecados, de você que se arrependeu, que entregou sua vida para Jesus, Deus não se lembra mais. Aleluia! Então, tenha paz no seu coração. O Senhor lhe perdoou. Ele ama você, ele perdoou você. Viva em paz. Não fique remoendo o passado. O passado não existe mais. Só existe o agora.
e não por acaso o agora é chamado de presente. Desfrute desse presente de Deus. Receba a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Jesus ama você. E a prova desse amor é que ele deu a sua vida por você naquela cruz. Então se alegre nisso, viva em paz e se aproxime cada vez mais de Cristo. Porque se ele morreu a minha morte, eu quero viver a sua vida. O que houve na cruz foi uma troca. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Assim como ele, cheios do Espírito Santo e dando muito fruto para a glória de Deus. É isso que eu tinha para comentar com vocês hoje aqui no capítulo de número 18, tá? E a leitura de hoje, né, só um instante, irmãos, a leitura de hoje, como eu havia dito, é 17 e 18, tá? Eu vou deixar para comentar a questão de Priscila e Áquila instruindo Apolo, que está a partir do versículo 23, eu vou deixar para segunda-feira. Por quê? Porque o capítulo 19, ele deveria começar depois do versículo 22. E por que eu digo isso? Porque no versículo 22 é que Paulo encerra a segunda viagem missionária que ele fez com Silas e depois na companhia de Timóteo também. No versículo 22 termina a viagem com Paulo e Silas, evidentemente Timóteo também, retornando para Antioquia. E levando Timóteo para Antioquia, né? Porque na verdade eles encontraram Timóteo no início da viagem, levaram Timóteo com eles e depois foram para Antioquia, de onde Paulo e Silas haviam partido, né? Eles haviam saído de Antioquia. E isto se encontra no capítulo 15, versículo de número 40, quando Paulo então parte de Antioquia, encomendado pelos irmãos da igreja de Antioquia, a graça de Deus. A igreja de Antioquia era uma grande igreja e, portanto, era a sede missionária das viagens de Paulo. Ele sempre saía de Antioquia e retornava para Antioquia e depois partia de novo de Antioquia e retornava para Antioquia. E aqui ele volta para Antioquia no final da segunda viagem missionária, ok? Então é isso, meus amados. Ele, depois de passar por Corinto, ele vai para Éfeso, fica pouco tempo em Éfeso e volta para Antioquia, mas depois ele vai novamente para Éfeso, começando assim sua terceira viagem missionária. E sobre essa terceira viagem nós falaremos na próxima semana. Irmãos, eu estou muito feliz por você estar aqui comigo, muito feliz por nós termos essa oportunidade. Espero que você esteja sendo grandemente edificado em Cristo, grandemente edificado em Cristo. Espero que você entenda o propósito desse canal, que não é apenas gravar vídeos com a meditação do nosso plano de leitura, né, que nós seguimos, mas é também fazer com que você entenda a importância de congregar. Irmãos, por onde Paulo passava, ele pregava o evangelho e as pessoas que se convertiam passavam a se reunir, formavam congregações. E se não fossem estas igrejas formadas, o evangelho não teria chegado até nós, irmãos. Foram estas igrejas que, por exemplo, preservaram as cartas de Paulo, que chegaram até os nossos dias, sendo copiadas e recopiadas com o máximo de fidelidade para que pudéssemos ter as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo até os nossos dias. Como é importante a formação de uma igreja. Como é importante, porque a igreja é que preserva a fidelidade ao ensino da palavra de Deus. A igreja é que proclama o Evangelho de Cristo. A igreja é que acolhe aqueles que estão feridos, machucados, traumatizados desse mundo, e às vezes até traumatizados com religiosidade vã, que foram machucados por falsos pastores, em falsas igrejas. Mas a verdadeira igreja de Cristo é que acolhe esses irmãos
E eu não estou com isso dizendo que o nosso ministério seja a única igreja verdadeira, é claro que não, existem muitas outras, eu espero que sim, que existam, né? E nós estamos fazendo apenas a nossa parte. E se você não está encontrando uma igreja para congregar, escreva para nós, porque eu tenho certeza que na sua cidade você não é o único. Há outros irmãos da sua cidade que também estão procurando irmãos como você, que amam o Senhor, que querem juntos meditar na palavra de Deus e juntos fazer a obra de Deus, evangelizar, ganhar almas para Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. E eu tenho testemunhado a formação de muitas congregações por todo esse Brasil. Espero também em Portugal. Aliás, hoje à noite teremos a segunda videoconferência com os irmãos de Portugal, onde estaremos meditando juntos na palavra de Deus e orando juntos também. Então, um grande abraço para os nossos irmãos de Portugal. Espero por vocês na videoconferência de hoje. Se tem mais alguém de Portugal que não sabia que nós já tivemos a primeira videoconferência, escreva o quanto antes para o projeto, diga o número do seu celular e adicione o Telegram no seu celular para que eu possa adicionar você no grupo de Portugal. Amém? Muito obrigado pela sua participação aqui, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. É muito bom estar com você. Que Deus te abençoe, que você continue sempre sendo uma bênção nas mãos de Deus.